Questãozinha sobre dilatação do aço e da madeira. Bem interessante, bem curiosa e cuidado. Uma viola com cordas de aço, cordazinhas, de aço, foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria. Na tarde do dia seguinte, com uma temperatura mais elevada, o que esse cara está fazendo, pessoal? Ele está esquentando o ambiente ali nessa questão. Em relação à noite passada, o violeiro percebeu que em todas as cordas de sua viola, elas estavam desafinadas em tons de frequências mais altas. Provavelmente a gente não vai usar isso para resolver a questão. Mas se ele está dizendo que ficou em frequências mais altas, significa dizer que ficou mais agudo. Ele tinha afinado, mas agora ficou mais agudo. Ou seja, olha aí, a constatação do violeiro decorre do fato de que em temperaturas mais elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas. Era isso que eu ia te mostrar, Se ficou mais agudo, a corda ficou mais esticada, mais tensionada. Foi isso que aconteceu. Considerando que o restante dos componentes da viola é feito de uma madeira uniforme, se fala madeira uniforme porque o coeficiente de dilatação da madeira, ele depende de vários fatores. E um desses fatores é a quantidade de água que ela possuía, tá bom? Então ele diz que não há empenamento em nenhuma de suas partes e que a umidade, tá vendo? A umidade manteve-se constante. Então ele verificou o quê? Moçadinha, vamos lá. Você tem uma viola aqui. Essas cordas estão no tamanho exato, elas estão afinadas do jeito que é para ser. Mas em temperaturas mais altas, e eu acho que aqui está a resposta da questão, em temperaturas mais elevadas, mais altas, o que é que ele percebeu? Ele percebeu que as cordas ficam mais tensionadas. Eu acho que aí você responde a questão, tá bom? Vamos pensar. Essa viola aqui, esse violão, ele vai crescer, não vai? Esse violão, a gente está exagerando, claro, aqui, né, bicho? Mas esse violão, ele vai aumentar de tamanho. A corda de aço também vai aumentar. Agora pensa comigo. Se eles estão no tamanho exato e os dois estão crescendo, era para os dois crescerem a mesma coisa. Aí ela permaneceria igualmente afinada. Por exemplo, gente, se eu diminuo isso aqui ou se eu aumento, tá vendo que todo mundo cresce na mesma proporção? Crescendo na mesma proporção, ela não fica nem mais afinada, nem desafinada. Ela continua na mesma medida. Se ela ficou afinada, o que aconteceu? O que aconteceu é que essa corda aqui, essa corda, ela cresceu. Mas a madeira cresceu mais, a madeira dilatou mais. Então os dois dilataram, só que a madeira dilatou mais. Pensa, esse violão, ele vai começar a esticar. É claro que eu estou exagerando, mas ele vai começar a esticar. E a corda não vai conseguir acompanhar a dilatação da madeira. A corda dilata menos do que a madeira. Aí ele vai ficar com a corda extremamente tensa. Então, sabe qual é a conclusão dessa questão? A madeira tem um coeficiente de dilatação. A corda de aço tem um coeficiente de dilatação, mas o coeficiente de dilatação da madeira é maior do que do cabo de aço. Consequentemente, os dois vão dilatar, mas a madeira vai dilatar mais, esticando a corda e ela ficando mais tensa. Portanto, qual foi o nosso gabarito aí? Vamos ver? As cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir. Falso, né, velho? Diminuir não, elas tendem a aumentar. As cordas da viola dilataram. Beleza, verdadeiríssimo. Já a madeira, não. Errado. A madeira dilata também. Embora a madeira funcione como isolante térmico, né? Ela não deixa essa energia passar com facilidade, ela armazena, então ela acaba dilatando. A madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminui de tamanho. Falso. Ele está falando como se fosse uma anomalia, né? Isso não existe. O coeficiente de dilatação térmico superficial, já fiquei preocupado quando ele falou superficial, né? Ele está falando da área. Do aço é maior. Não, aí ele perdeu de vez a questão. Coeficiente do aço é menor.
O coeficiente de dilatação térmica linear, não dá a ideia de linha de comprimento, né? Por isso que a corda ficou mais esticada, da madeira é maior do que a do aço, portanto, gabarito, letra E.